Sementes de Fé. Com o Bispo Oídes José do Carmo. Olá, meus amados, quero nessa oportunidade abraçá-los na graça e na paz do Senhor e convidá-los a uma leitura na Palavra de Deus, em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 26. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez chamados cristãos. Muito bem, meus amados que nos prestigiam nesse momento, tomo nessa oportunidade esse versículo que está inserido numa narrativa quando o Evangelho de Cristo Jesus, deixando Jerusalém, chegou até a cidade de Antioquia, na Síria. Aquela cidade de Antioquia se tornou, a partir daquele momento, um centro missionário, de onde o Evangelho foi irradiado por muitas cidades, por muitas nações, não a partir de Jerusalém, mas a partir de Antioquia, que ali se constituiu uma grande comunidade de cristãos, que na plenitude vivia a fé cristã, pregava o Evangelho e profetizava a palavra de Deus, ao ponto que a rotina daquele povo em persistir em anunciar a Cristo, levou aqueles homens da cidade a intitular pela primeira vez os discípulos de cristãos. Daí o texto dizer, e em Antioquia, pela primeira vez, os discípulos foram chamados cristãos. Claro que talvez aquela população de Antioquia, que não era cristã, deu aquele título de forma pejorativa, ao ver aqueles homens sempre falando em Cristo, pregando a Cristo, e tudo para eles era Cristo, ao ponto que a denominação mais correta, embora talvez fosse um termo pejorativo, mas que veio de certa forma calhar direitinho com o que eles de fato eram, cristãos. Desde então, nós temos sido nominados ao longo da história por muitos outros nomes, não é? Os pentecostais, os evangélicos, os crentes, os bíblias, os protestantes. Porém, eu creio que talvez sem querer e sem saber, o melhor título que o povo de Deus na terra pode ter mesmo é essa expressão que foi criada lá na cidade de Antioquia. Uma cidade que a Bíblia registra que aquela igreja era uma igreja pujante, uma igreja viva. Ali tinha profecia, tinha ensino, a voz do Espírito Santo era algo real na vida daquela comunidade cristã. Aquele povo vivia para Deus, vivia para Cristo, tinha de fato comunhão e intimidade com o Senhor, ao ponto que não era a comunidade interna, não nasceu no seio da igreja, mas nasceu fora da igreja esse título de cristãos. E o que interessa a nós hoje é saber se de fato nós estamos hoje preservando esse nome, conservando esse nome, ou tendo uma atitude digna desta denominação chamada cristã ou os cristãos. Porque ser cristão, primeiro, é você parecer com Cristo. Jesus veio ao mundo, cumpriu a missão e ele formou discípulos. Discípulo é uma fotocópia da pessoa. É alguém que é reproduzido a partir de uma matriz. Aí torna-se então uma cópia, uma fotocópia. Discípulo é exatamente um aluno, um aprendiz. Jesus formou muitos discípulos e os discípulos se tornaram cristãos. Quer dizer que esses discípulos, esses alunos, esses aprendizes começaram a parecer com Cristo, com o original. Nós temos que hoje ter a mesma postura de antigamente, ao ponto, quando as pessoas olhar para nós, possa ver Cristo em nós. Ser cristão é você reproduzir a pessoa de Cristo. Paulo disse, vivo não mais eu, é Cristo que vive em mim. A vida que agora vivo, vivo-a na fé do Filho de Deus. Vivo reproduzindo o caráter de Cristo, a natureza de Cristo, o testemunho de Cristo.
De maneira que o verdadeiro cristão é aquele que parece com Cristo. O discípulo certamente não é igual ao mestre, não, mas ele tem que parecer com o seu mestre. Ele tem que procurar as características do mestre e reproduzi-las no dia a dia. Ser cristão, então, em primeiro lugar, é você parecer com Cristo. Ser cristão também é a pessoa que vive pregando Cristo. A centralidade da pregação da igreja não pode ser outra mensagem senão a pessoa de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo dizia: nós pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Essa mensagem que tem Cristo no centro dela parece ser loucura, né? Escândalo para os judeus, loucura para os gregos, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então, ser cristão é uma pessoa que vive proclamando a Cristo. A voz dele, o discurso dele, a mensagem dele tem como centro a pessoa de Jesus Cristo. Daí você pode caminhar nessa direção, levando consigo esse título que é muito próprio para aquele que é um verdadeiro discípulo de Jesus, que é chamado de cristão. O cristão verdadeiro é aquele que obedece à palavra de Deus, vive os mandamentos do Senhor, enquadra na Bíblia de capa a capa, ele procura ter um testemunho, uma postura, uma conduta nesse mundo, de maneira que ele possa ser a luz do mundo, o sal da terra, cumprindo aquela gloriosa missão que Jesus estabeleceu para o seu povo na terra, enquanto por aqui caminhava. Quando ele olhou para os seus discípulos, que representavam a igreja como um todo, ele disse: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Então, ser cristão é ser luz do mundo, é ser sal da terra. Quer dizer, uma pessoa influente. Ele não é influenciado pelas culturas da terra, mas ele influencia a sociedade, o seu meio. Aliás, a igreja, verdadeira igreja cristã, é uma agência de transformação da sociedade. O cristão é aquele que promove as mudanças que Cristo promoveu. Jesus mudou o status quo na sua época. Ele promoveu uma revolução no seu tempo, na maneira de ser, de pensar e de agir. Ser cristão é ser, então, um agente transformador da sociedade. Será que nós que carregamos esse título hoje, de fato, estamos vivendo isto? Estamos vivendo a altura deste nome de cristão? Porque o apóstolo Paulo escreveu uma das cartas dizendo que agora, depois de salvos, nós devemos ter uma vida digna do Evangelho. Ter uma vida digna do Evangelho é viver uma vida à altura do Evangelho. Não abaixo do Evangelho, não aquém do Evangelho, mas viver uma vida de acordo com o Evangelho. Isto é ser cristão de verdade. Não basta a pessoa ter o título, ser nominado. É preciso que, de fato, ele tenha o caráter cristão. Isto é, que ele incorpore a pessoa de Cristo Jesus. A Bíblia diz que Jesus, sendo Deus, ele se humanizou, assumiu a forma humana e tornou-se o Cristo, o Salvador da humanidade. Isto hoje também tem que ser reproduzido no dia a dia da nossa caminhada. Pode o mundo ver Cristo em ti? Pode o mundo ver Cristo em mim? É isso que é importante. As pessoas hoje procuram por Deus, procuram por Cristo. Onde vão encontrar? Tem que encontrar na pessoa do seguidor de Jesus, daquele que ostenta esse título, ele tem que ver. É muito cômodo quando alguns cristãos, não dando um testemunho autêntico de verdadeiros cristãos, e ao serem questionados na sua postura completamente equivocada, ele sai pela tangente dizendo: não olhe para mim, olhe para Cristo, olhe para Deus, não olhe para o homem. Isso parece ser algo normal, mas não é. As pessoas têm que olhar para nós e ver Cristo em nós. Como que a pessoa vai ver Jesus, vai ver Deus? Tem que ser através de mim, tem que ser na minha vida, porque a palavra diz que nós somos a carta de Deus, escrita pelo Espírito do Senhor, lida por todos e crida no mundo. Então precisamos entender essa verdade. O Brasil, a nação que vivemos, é considerada uma nação cristã, no seu todo, ou quase no seu todo. Mas será que, de fato, nós estamos vivendo à altura desse título? Estamos dando um testemunho autêntico de verdadeiros cristãos ou não?
que esta mensagem, que esta palavra possa nos despertar para isto, para saber se nós temos o Evangelho, o Cristo, como algo paralelo, ou se é algo que incorporou na minha vida, na minha prática de vida, no meu testemunho do dia a dia. Eu não posso ser apenas um cristão nominal. Eu preciso viver a plenitude de Deus na minha vida, da palavra do Senhor. Isto é possível. E quando isto acontecer, o mundo vai conhecer o verdadeiro Cristo, o verdadeiro Deus, porque vai olhar para o povo de Deus e vai descobrir que esse povo tem um mistério, tem um sinal, tem um segredo diferente dos demais povos da terra. Sendo você cristão, dê testemunho de cristão. Não sendo, receba Cristo na sua vida e você vai experimentar a grande mudança que Jesus promove no coração, na alma e na vida da pessoa que pela fé o aceita como Salvador. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Sementes de fé. Com o bispo Oídes José do Carmo.